Olá, olá, seguidores do canal Tempo na Web. Sejam muito bem-vindos ao canal Tempo na Web. O canal traz notícias e informações do tempo aqui no YouTube. Estamos chegando com um novo vídeo da previsão do tempo atualizada para esta terça-feira, dia 9 de março de 2021, através dos dados aqui da Radar Clima, do modelo de previsão do tempo alemão Weather Online. Começando aqui pelo sul do Brasil, teremos condições às 0 horas de chuvas fracas a moderadas e por vezes de forte intensidade sobre o litoral leste e sudeste de Santa Catarina. Também chuvas fracas aí pelo litoral leste do Rio Grande do Sul. Chuvas de moderada para forte intensidade com risco moderado de temporais aqui em pontos da faixa central norte do Rio de Janeiro, pontos do Espírito Santo e da faixa leste do estado de Minas. Alguns núcleos isolados também pelo estado de Minas de chuvas fracas a moderadas. Chuvas fracas a moderadas também no norte do Mato Grosso do Sul. Alguns núcleos de chuva de moderada para forte intensidade aqui na faixa sudeste e oeste do estado de Goiás. Alguns núcleos de chuva fraca a moderada, com risco moderado de temporais aqui nesses pontos. Chuvas fracas a moderadas aí pelo interior do Mato Grosso. Alguns núcleos de chuva forte pelo estado, principalmente na faixa norte e noroeste do estado, com chance de chuva, com risco moderado de temporais. Núcleos de chuva de fraca a moderada intensidade pelo interior do Acre. Alguns núcleos de chuva de moderada para forte intensidade em pontos do sul do Amazonas, com risco de temporais aqui. Núcleos de chuva de moderada para forte intensidade também aqui na faixa sudeste do Amazonas e sudoeste do Pará, com risco moderado de temporais aqui. Alguns núcleos de chuva de fraca a moderada intensidade pela faixa central e oeste do Amazonas. Chuvas de moderada para forte intensidade com risco moderado de temporais aí às 0 horas. Na faixa noroeste do estado de Roraima, noroeste do Pará, leste do Amapá, faixa norte do Pará também. Alguns núcleos de chuva de moderada para forte intensidade também chegando aqui no norte do Maranhão, norte do Piauí e noroeste do Ceará. Vamos avançando para mais atualizações às 3 horas da manhã. Temos chance de chuva forte aí pelo sudoeste do Amazonas com risco de temporais. Alguns núcleos de chuva fraca aí pelo interior do estado. Chuva forte com risco de temporais também, risco moderado aqui no sudoeste do estado. Chuva forte no norte do estado também com risco de temporais. Chuva forte com risco de temporais também aí, risco moderado em pontos de Roraima. Vários pontos aqui do Pará também, na faixa norte e noroeste do estado. Núcleos de chuva de moderado para forte intensidade também no norte do estado e em pontos do Amapá. Núcleos de chuva de moderada para forte intensidade com risco de temporais também chegando aqui no norte do Maranhão, norte do Piauí. E núcleos de chuva de fraca a moderada intensidade chegando no Ceará, com baixo risco de temporais. Chuva forte aqui pelo interior do Tocantins, com risco de temporais, também aqui risco moderado. Alguns núcleos de chuva fraca a moderada pelo interior da Bahia. Núcleos de chuva de fraca a moderada intensidade também no interior do Mato Grosso aqui. Alguns núcleos de chuva de moderada para forte intensidade na faixa norte de Minas aqui, leste de Minas. Chuva forte aqui em pontos da faixa central norte do Rio de Janeiro aqui. Núcleo de chuva forte é muito forte, que risco alto de temporais nessa área aqui no Rio de Janeiro às 3 horas da manhã. Alguns núcleos de chuva também de fraca a moderada intensidade pelo interior do Espírito Santo. Chuva forte aqui na região metropolitana de Porto Alegre, no leste do Rio Grande do Sul, com risco moderado de temporais. Chuva forte também no leste catarinense. Vamos avançando aqui para mais atualizações às 6 horas da manhã. Chuva forte no leste catarinense aqui também. E chuva fraca moderada também aqui no leste do Rio Grande do Sul. Risco de temporais e no leste catarinense às 6 horas da manhã. Com chuvas fortes aí acontecendo. Ainda tem chuva forte acontecendo às 6 horas da manhã aqui em pontos do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo, com risco moderado de temporais. Núcleo de chuva forte também no leste de Minas. Núcleos de chuva fraca moderada pelo interior de Goiás. Vários núcleos de chuva de moderada para forte intensidade aqui no Mato Grosso, com risco moderado de temporais aqui.
Núcleos de chuva de moderada para forte intensidade novamente no oeste e sudoeste da Bahia, com risco moderado de temporais aqui. Núcleos de chuva de moderada para forte intensidade aqui no norte de Rondônia, sul do Amazonas, sudeste do Amazonas. Vários pontos aqui no Acre também, com risco de temporais aqui. Chuvas fracas pelo interior do Amazonas. Chuva forte aqui no norte do Amazonas e nordeste do Amazonas, com risco moderado de temporais. Alguns núcleos de chuva forte também atingem Roraima. Atinge o noroeste do Pará aqui. Chuva forte também atingindo o leste do Amapá, com risco moderado de temporais aqui. Chuva forte atingindo o norte do Pará, aqui no litoral. Chuva forte também atingindo o norte do Maranhão, com risco de temporais aqui. Chuvas fracas a moderadas continuam atingindo a faixa norte do Ceará. E núcleos de chuva fraca começam a surgir também pelo litoral norte do Rio Grande do Norte e litoral leste do estado. Vamos avançando para mais atualizações às 9 horas da manhã aqui. Temos muita chuva atingindo o sul do Acre aqui. Chuva forte aqui com risco de temporais atingindo o sul do Acre. Chuvas fortes também pelo interior de Rondônia. Chuva forte também no norte do Amazonas aqui. Nordeste do estado com risco moderado de temporais. Chuva forte é muito forte aqui no sul de Roraima. Com risco alto de temporais aqui. Chuva forte também no noroeste do Pará. Chuva forte atingindo o norte do Pará com risco moderado de temporais também. Chuva forte atingindo o oeste do Amapá. Chuvas fortes também pelo interior do Pará aqui com risco moderado de temporais. Chuva forte atingindo aqui o norte do Maranhão com risco moderado de temporais também. Chuvas fracas a moderadas atingindo o norte do Ceará e norte do Rio Grande do Norte. Alguns núcleos isolados aqui de chuva fraca a moderada pelo interior do Piauí. Chuva forte pelo interior do Mato Grosso, sul do Tocantins e sudoeste da Bahia, com risco moderado de temporais aqui nessas áreas. Chuvas fracas pelo interior de Minas. Chuva forte aqui na faixa nordeste do estado do Rio Grande do Sul, com risco moderado de temporais, alguns núcleos de chuva fraca se espalhando pelo estado. Vamos avançando aqui para mais atualizações ao meio-dia. Ao meio-dia a chuva vai perdendo força aqui no Rio Grande do Sul. Chuvas fracas aí pelo interior de Santa Catarina também, do Paraná. Vários núcleos de chuva forte aqui pelo interior de Minas Gerais, com risco moderado de temporais aqui, também no sul do Espírito Santo. Alguns núcleos começando a surgir pelo interior do Rio de Janeiro também. Núcleos de chuva forte pela faixa oeste e noroeste da Bahia, com risco moderado de temporais. Vários núcleos de chuva forte também pelo interior do Mato Grosso, de Rondônia, com risco moderado de temporais. Alguns núcleos aqui no Tocantins também, de chuva forte, com risco de temporais também. Segue muita chuva no Acre ainda, com risco moderado a alto de temporais, chuva forte. Vários núcleos de chuva forte também pelo interior do Amazonas, sul de Roraima, vários pontos do Pará. Chuva forte também atingindo o leste do Amapá, com risco moderado a alto de temporais nessas áreas aqui. Chuva forte atingindo também o norte do Maranhão, norte do Piauí. Também alguns núcleos de chuva se intensificando pelo norte do Ceará, com risco moderado de temporais aqui. Às 15 horas da tarde a coisa aperta aqui pelo Acre, ainda no sul do Acre, com chuva forte, muito forte, com risco alto de temporais. Muitos núcleos de chuva forte também pelo interior de Rondônia. Muita chuva aqui em vários pontos do Amazonas, com risco moderado de temporais aqui. Muita chuva também pelo interior de Roraima. Muita chuva aqui pelo interior do Pará. Chuva forte também em vários pontos do Amapá, com risco moderado de temporais aí. Chuva forte também atingindo vários pontos do Tocantins e do oeste e sudoeste da Bahia, com risco moderado de temporais aqui. Chuva forte atingindo também o norte do Piauí, norte do Ceará e faixa oeste e central do Rio Grande do Norte também, com risco moderado de temporais aí nessas áreas. Muita chuva aqui pelo interior de Minas, também sul de Goiás. Muita chuva pelo interior do Espírito Santo também, do Rio de Janeiro, com chuva forte aqui em vários pontos, com risco moderado a alta de temporais aqui. Chuvas fracas a moderadas pelo interior de São Paulo, leste do Paraná e leste catarinense e leste rio-grandense aqui.
leste de Gaúcho aqui com chuvas de fraca a moderada intensidade aqui acontecendo. Às 18 horas, as chuvas fracas ainda moderadas acontecendo no nordeste do Rio Grande do Sul, leste catarinense e em pontos isolados do Paraná e de São Paulo, também do Mato Grosso do Sul. Chuva forte aqui no sul mineiro e leste mineiro, também norte do Espírito Santo, com risco moderado ou alto de temporais aqui nessas áreas. Núcleos de chuva de moderada para forte intensidade ainda espalhados por vários pontos de Minas, de Goiás, do Mato Grosso, do Tocantins, onde há risco moderado aqui de temporais também. Chuvas fortes ainda espalhadas pelo Acre, com risco moderado de temporais, faixa norte de Roraima também. Muitos núcleos de chuva de moderada para forte intensidade aqui em vários pontos do Amazonas, do Pará, de Roraima também, do Amapá, com risco moderado ou alto de temporais aqui nessas áreas. Alguns núcleos de chuva de moderada para forte intensidade espalhados pelo Maranhão, norte do Ceará e oeste do Rio Grande do Norte aqui, com risco moderado também de temporais. Vamos avançando para mais atualizações às 21 horas. Chuvas fracas a moderadas aqui pelo leste de Santa Catarina e nordeste do Rio Grande do Sul. Chuvas moderadas para forte intensidade aqui no leste paranaense e sudeste de São Paulo, com risco moderado de temporais ainda. Alguns núcleos de chuva forte ainda em vários pontos de Minas, com risco moderado de temporais também na faixa norte do Espírito Santo. Alguns núcleos de chuva de fraca a moderada intensidade em pontos aqui do sul do Tocantins, do Mato Grosso e de Rondônia. Vários núcleos de chuva de moderada para forte intensidade ainda no Amazonas, com risco moderado de temporais, risco moderado a alto. Vários núcleos de chuva de moderada para forte intensidade ainda em vários pontos do Pará e do leste do Amapá, norte do Maranhão aqui, pontos do Maranhão também, com risco moderado a alto de temporais nessas áreas. Chuvas fracas aí pelo interior do Ceará e do Rio Grande do Norte ainda, alguns núcleos isolados. Às 23 horas aqui um núcleo de chuva se intensifica ainda na divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte, provocando chuva forte com risco moderado de temporais. Chuva forte no sul do Maranhão e norte do Tocantins com risco moderado de temporais, também no norte do estado do Maranhão. Vários núcleos de chuva de moderada para forte intensidade em vários pontos do Pará ainda, leste do Amapá, sul de Roraima. Vários núcleos de chuva de moderada para forte intensidade em vários pontos do Amazonas, com risco moderado alto de temporais nessas áreas aqui do Amazonas, do Pará, do Amapá, do Maranhão e Tocantins. Também alguns pontos isolados aqui de chuva forte pelo interior do Mato Grosso, com risco moderado de temporais. Chuvas fracas no sul de Goiás, norte de Goiás. Alguns núcleos de chuva forte ainda persistem em vários pontos de Minas, com risco moderado de temporais. Também chuvas fracas a moderadas no norte do Espírito Santo. E no sudeste do Espírito Santo, chuva forte ainda com risco moderado de temporais. Alguns núcleos de chuva forte ainda pelo sudeste de São Paulo e leste do Paraná, ainda com risco moderado de temporais. E chuvas fracas aqui no nordeste do Rio Grande do Sul e sudeste catarinense. Vamos averiguando agora as temperaturas mínimas e as máximas aí para o decorrer desta terça-feira aí em todo o Brasil. Vou deixar aqui às 6 horas da manhã. Mínimas não muito... Mínimas bem amenas aqui em vários pontos aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, variando entre 14 e chegando até 16 graus em algumas áreas. Mínimas entre 17 e 18 graus aqui no sul de Minas, leste de São Paulo, Triângulo Mineiro. No restante do Brasil, as mínimas vão variar entre 18 graus e vão chegar até 25 graus em algumas áreas aí, do norte e do nordeste do Brasil. Também no centro-oeste do Brasil aqui. Também alguns pontos aqui do sudeste. Vamos averiguando as máximas. Ainda temos ponto de intenso calor aqui novamente aqui no nordeste da Bahia, oeste de Alagoas, oeste de Sergipe,
sul de Pernambuco aqui, com máximas que podem ultrapassar os 35 graus e chegar até 37, 38 graus nessas áreas aqui. Também calor forte aqui em pontos do Maranhão, do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba. Intenso calor ainda continua persistindo aqui no noroeste, na faixa nordeste de Roraima, com valores chegando até 37 graus ali. Intenso calor também entrando aqui no oeste do Mato Grosso do Sul e sudoeste do Mato Grosso, com temperaturas ainda que podem chegar até 35, 36 graus aqui nessas áreas. Máximas aí não muito elevadas aqui na Serra Gaúcha Catarinense, leste do Paraná, sul de Minas, alguns pontos do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, alguns pontos de Minas aqui, com máximas aí variando entre 21 até 25 graus. No restante do Brasil, as máximas vão variar entre 26 graus e chegar até 34 graus em algumas áreas. Beleza? Esse foi mais um vídeo da previsão do tempo atualizada aí para todo o Brasil. Peço a todos que acompanhem o canal que se inscrevam no canal, cliquem em gostei e ative o sininho para receber novos vídeos aí. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.